Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo. Por estarmos aqui reunidos para engrandecer o nome do Senhor Deus. Que Ele receba toda a adoração, todo o louvor. E tudo o que for falado seja para a glória e para exaltar o nome dEle. E que nós possamos nos rendermos cada vez mais ao senhorio de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo e amado Deus, nós queremos nesse momento de culto, Senhor Deus, de adoração, nos rendermos a Ti, Deus, com os corações aquebrantados, com os corações contritos, Te pedindo perdão, Senhor, por os nossos pecados, por as nossas falhas, Te pedindo, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que a Tua graça jamais se aparte de cada um de nós que estamos aqui, Deus, que o Senhor possa nos dar vida mediante a Tua palavra, que a Tua palavra nos avive a cada dia, Senhor, a viver uma vida digna do Teu nome. Que o Teu santo evangelho, que é o poder Teu para a salvação de todo aquele que crê, esteja dentro dos nossos corações. E que assim, Deus, nós possamos Te honrar, não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas. Ó Senhor, que esta noite o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido. É esse o meu desejo, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, é que o Senhor possa me usar, trazer à minha lembrança tudo aquilo que eu estudei essas últimas semanas, Deus. E que Tu seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado, porque Tu é a razão de nós estarmos aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 18. Tem. João 18. É um texto que eu acho que já foi pregado aqui já, mas eu cheguei nesse texto e não tive como ir para outro. É esse texto. Fala de uma verdade. João 18, a partir do versículo 33, que é muito conhecido. Pilatos interroga a Jesus. João 18, 33. Amém? Amém, irmãos? Pois vamos fazer a leitura da palavra a partir do versículo 33, que diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outro a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então disse Pilatos: Logo tu é reis? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Amém? O que é a verdade? Foi o que me fez meditar nesse texto. O que é a verdade? Por que que Pilatos, depois de interrogar Jesus, fez essa grande pergunta a nosso Senhor Jesus Cristo? O que é a verdade? Nós sabemos o que é a verdade? Pilatos sabia. Pilatos sabia o que era a verdade. Pilatos sabia que nosso Senhor Jesus Cristo era inocente. No versículo mais para baixo, ele vai dizer que não achou nele crime algum. Ele sabia que estava condenando, que estava ali ele como governador, estava condenando um inocente. Mas há uma diferença, irmãos, entre saber a verdade e a verdade está em nós.
Pilatos sabia que Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha culpa nenhuma nele. Ele tinha certeza que não tinha. Mas mesmo assim, por a verdade não estar nele, e por a pressão de outras pessoas e do povo, Pilatos lava as suas mãos e condena o inocente. O texto de hoje é bastante claro para nós. O que é essa verdade? Essa verdade está em nós, nas nossas vidas. Quando nós precisamos falar da verdade, quantas vezes nós sabemos que uma coisa que a gente vai dizer para uma pessoa, que a pessoa fala que não é a verdade, e a pessoa está ali com aquela pessoa, e mesmo a gente sabendo que não é verdade, às vezes para não desagradar aquela pessoa, nós sucumbimos e não dizemos a verdade, ou omitimos a verdade. É isso mais ou menos que está acontecendo com Pilatos aqui. Pilatos sabe inteiramente que Jesus não tem culpa alguma. Em Mateus vai dizer que ele disse bem assim no livro de Mateus, que por inveja, ele sabia que os judeus e os principais sacerdotes estavam levando a ele para condená-lo ele. Ele sabia que era por conta da inveja que eles tinham. E que em Jesus não havia crime algum para sentenciá-lo à morte. Mas mesmo assim, Pilatos lava as suas mãos. Quantas vezes, irmãos, em nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós sabemos uma verdade, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes com o filho, com o marido, com a esposa, mas nós muitas vezes, para não se dispor com aquela pessoa, que aquela pessoa fala algo, mas nós omitimos a verdade, ou seja, fazemos igualzinho a Pilatos. Lavamos as nossas mãos para a verdade. Ou seja, a verdade de Deus muitas vezes não está em nós. Porque a verdade, irmãos, com o passar do tempo, ela vai nos cobrar posicionamento. É a verdade que vai nos colocar em um caminho ou no outro. Quando nós precisamos realmente falar a verdade para alguém nosso ou alguém do mundo, muitas vezes nós vamos nos omitir, aqui vai dizer qual o caminho é que nós vamos andar. Porque muitas vezes nós vamos preferir mais ser amados por as pessoas do que falar a verdade. E nós sabemos que foi isso que aconteceu aqui nesse texto. Esse texto fala de um interrogatório de Pilatos, na qual os judeus haviam entregado a ele, tramado a sua morte, por inveja, porque eles tinham inveja de Jesus. E mesmo assim Pilatos sabia de tudo isso, mas Pilatos lava as suas mãos. Mesmo sabendo de todas essas verdades, ele lava as suas mãos. Ele sabia de tudo isso. E acontece também em nossas vidas. E o que eu quero trazer para nossas vidas, irmãos, é que a vida cristã é uma vida de posicionamento. É uma vida que nós temos que falar a verdade para os irmãos. Domingo passado, aqui nesse culto, foi uma das melhores pregações que eu escutei de irmão Manuel, sobre a vida desses dois homens, de Judas e de Davi. E que eu passei muita semana pensando nisso, do remorso de Judas. Não é verdade? Judas não sentiu, por quê? Porque Judas não quis enfrentar a realidade. Judas passou 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia ter entendido que ali estava a misericórdia diante dele, a graça diante dele. Mas quando ele tem aquele veredito daqueles homens que diz: o que te importa quando eles pequei, traz sangue inocente, o que te importa? Aí ele diz assim: o que me importa é isso? E ele sai e vai se enforcar. Por quê? Porque ele não quis enfrentar. Nós sabemos, irmãos, cada um de nós aqui, de coisas onde o Senhor nos tirou. E que pode vir à tona. E que muitas pessoas podem saber. E aí, nós vamos fazer como Judas? Ou nós vamos enfrentar? Ou vocês acham que Davi, o outro exemplo que o irmão Manuel trouxe a semana passada, Davi era rei de Israel. Vocês acham que muitas pessoas daquela, claro que não está escrito aqui esses pequenos detalhes, mas você acha que muitos judeus que não eram convertidos verdadeiramente, não diziam: ó o adúltero, ó o assassino. Você acha que Davi não sofreu muitas coisas? Mas que Davi escreveu quantos e quantos salmos? Por quê? Porque Davi sabia que ele tinha sido perdoado.
Davi sabia do tamanho do perdão que tinha alcançado a vida dele. E Davi pôde encarar. Nós não temos desculpa para encarar essa mortidão que muitas vezes nós aqui estamos passando. Nós não podemos ouvir uma verdade pregada no púlpito, uma verdade de um irmão que a verdade nos ofende. Hoje assisti uma pregação na parte da manhã que o pastor José Mabessa deu um breve comentário sobre, não é sobre esse assunto, mas realmente sobre isso, que diz que se nós entendêssemos a miséria do nosso pecado, nós nos ofendíamos com tão pouco. Se nós entendêssemos miseráveis pecadores, nós nos ofendíamos. Mas cada um de nós que foi salvo aqui, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe onde Ele nos deu a lamaçal do pecado, sabemos que nós podemos enfrentar situações onde as pessoas vão nos ridicularizar, se saber do nosso passado, mas que nós vamos ter que ter a condição, irmãos, de estar firme. Firmes que fomos perdoados, ainda que as pessoas não acreditem nisso, ainda que elas se desfaçam de nós. Eu não estou livre disso, como nem muitos estão aqui, não estão livres de uma vida perdida. Mas nós precisamos estar firmes em quê? Nessa verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Pilatos não tinha essa verdade dentro dele. Em João 17, o Senhor vai dizer para os discípulos dele o quê? João 17 diz assim: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que nos vai levar a ter uma vida prática e buscando a santificação é a palavra de Deus. Ele dizendo para os discípulos: santificai-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ter a verdade de Deus dentro de nós. Nós não precisamos apenas saber da verdade de Deus, mas nós precisamos que ela faça parte do nosso cotidiano e que ela faça parte realmente da nossa vida, em momentos que nós devemos tomar decisões no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, e muitas vezes, ou então nós vamos, sabe o quê? Nós vamos gostar mais do mundo e não vamos querer ofender, às vezes, muitas vezes, pessoas do que a verdade de Deus. Essa que é a verdade. Nós precisamos da verdade de Deus. Nós precisamos que a verdade de Deus esteja dentro de nós. E se a verdade de Deus estiver dentro de nós, nós vamos ter coragem para pregar a verdade de Deus. Nós vamos ter coragem para enfrentar nós mesmos, as nossas covardias, os nossos vitimismos, porque nós gostamos muitas vezes de nos colocarmos como vítimas. Cristo não veio salvar vítimas, Cristo veio salvar culpados. Cada um de nós era culpado dos nossos próprios pecados. Nós somos culpados. Mas, mesmo assim, diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, Pilatos tanto sabia disso, Pilatos sabia que era por inveja, Pilatos também foi avisado por a sua esposa, está escrito em Mateus. Ela disse: não se mete com esse justo, não se mete. Mas, diante da pressão da sociedade daquela época, diante da maioria do povo, que preferiram solta Barrabás e crucifica Cristo, Pilatos disse assim: eu lavo as minhas mãos, mas eu não vejo nesse homem crime algum. Todas as vezes que nós omitimos a verdade de Deus, nós estamos fazendo como Pilatos. Nós estamos lavando as nossas mãos. E aquela pessoa que nunca vai ouvir a verdade, e que um coração duro daquela pessoa que nunca vai ouvir a verdade, nunca pode vir se converter se nós não pregarmos a verdade. Irmãos, uma coisa é certa: emocionalismo, choro, ainda nossa vida vivendo uma vida em santidade, não vai converter as pessoas que nós amamos. Não vai converter ninguém. Ainda que nós chore, que nós se esperneie, não vai converter aqueles que estão próximos a nós. Somente a pregação verdadeira do Evangelho é que pode quebrar um coração duro. E cada um de nós sabemos que eu tenho na minha casa os meus desafios com filho com coração duro, e eu sei que cada um aqui tem os desafios nas suas próprias casas, com pessoas com os corações endurecidos, que não suportam ouvir a verdade. Mas e aí? Nós vamos nos acovardar? E aí, nós vamos lavar a nossa... Não, eu sei que eu tenho que dizer isso, mas eu não posso, talvez eu cometi um pecado e vai me ofender se eu falar, mas eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar, eu fui perdoado. Será que eu não creio nisso?
Nós temos que ter posicionamento, não vai ser, choro não vai resolver, choro não vai quebrantar um coração duro, não vai somente a palavra de Deus. É que pode quebrar o mais duro do coração, é que pode circuncidar os nossos corações, é a palavra de Deus, como está escrito em Romanos. O único meio que pode circuncidar é o coração de Deus, porque saber eles sabem. Em Romanos capítulo 1, vai dizer que eles têm um conhecimento, tendo conhecimento de Deus, mas eles não glorificam a Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas eles não glorificam com as suas vidas. Eles continuam suas vidas nos pecados, nos seus delitos. Por quê? Porque eles não há temor de Deus nos seus corações. Não há temor de Deus. Romanos capítulo 1 é bem claro em dizer isso. Antes eles anulam seus próprios pensamentos, seus próprios raciocínios. Para o quê? Para viver uma vida pervertida. Somente a verdade pode quebrantar. Por isso que Pilatos faz essa pergunta. Então, o que é a verdade? Jesus disse, eu vim dar testemunho da verdade. Eu vim testemunhar a verdade. Eu sou a verdade. Como em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cristo é a verdade. Ele disse, eu vim a este mundo, Pilatos, para dar testemunho da verdade. Por que ele veio dizer isso? Tem todo um contexto, é claro que nós vamos começar agora a desenrolar, mas tem todo um contexto sobre isso. Primeiro, quando eu não li aqui no começo, por que os judeus entregaram o Senhor Jesus? E veja o perigo, irmãos, de nós oferecer um culto hipócrita a Deus. E eu vinha me metendo, lembrando, né? Nós podemos oferecer um culto hipócrita. Olha só o que os judeus, eles chegaram para oferecer. Eles disseram assim, no versículo 28, um pouquinho atrás, diz assim, depois levaram Jesus à casa de Caifás. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Uma hipocrisia, irmãos, aqui, né? Olha só o que é que esses homens estão fazendo aqui. Eles tramaram tudo da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles pegaram nosso Senhor Jesus Cristo à noite, levaram da casa de Caifás à casa de Anás, depois para o pretório. Só que no outro dia, para não comer a Páscoa, eles disseram, para não comer a Páscoa, nós nos contaminar e não comer a Páscoa, nós não podemos entrar no pretório. A hipocrisia é tão grande, e é o perigo de nós prestarmos um culto hipócrita ao Senhor, é aqui. Por quê? Porque entrar no pretório, para eles se contaminavam para não comer a Páscoa. Aqueles homens achavam que estavam fazendo um culto a Deus, estavam prestando um culto a Deus. E entrar no pretório contaminava eles. Mas tramar a morte de um homem inocente, levar ele para um julgamento totalmente errado, isso não contaminava. Eles estavam preocupados com o exterior. Mas o problema é o interior nosso. Jesus sempre disse que o problema do homem é o nosso coração, porque é do nosso coração que procede os adultérios, porque é do nosso coração que procede os homicídios, é do coração que procede todas essas coisas. Mas esses homens agora, hipocritamente, eles estão preocupados para não comer indignamente a Páscoa. Eles dizem, nós não podemos entrar no pretório. Ou seja, nós não podemos entrar na casa do governador. Não nos é lícito entrar na casa do governador. E eles achavam com isso que estavam, irmãos, prestando um culto a Deus. Uns homens que conheciam verdadeiramente todos o Velho Testamento, a antiga lei, a lei de Deus. Mas agora, eles estão agora preocupados em comer a Páscoa do Senhor. Mas diante deles estava o Cordeiro Pascual, na qual eles não enxergaram. O Cordeiro, como João diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas eles não enxergaram, eles entregaram aqueles homens. Eles entregaram aquele homem para ser morto. Ele disse, não nos é lícito matar, mas é lícito tramar, mas é lícito levar para a morte. E quando nós podemos oferecer um culto realmente hipócrita, é quando realmente nossos corações não estão em Cristo. Em que nós nos preocupamos mais com, como o Manuel pregou aqui a semana passada, mais com o nosso
como é que eu digo aqui, que ele diz, mas com nossa vida, assim, com nós, assim. Hã? A palavra é essa. Quando nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que mesmo em a verdade, em viver a verdade. Ou seja, é mais comum para nós nos preocuparmos com nós mesmos e a nossa reputação, porque não foi isso que foi pregado a semana passada? O que mais Judas se preocupou com ele mesmo, com a reputação, ele não teve coragem de enfrentar. Porque se ele tivesse enfrentado, tivesse clamado por misericórdia, tivesse dito, sou pecador, é claro que ele ia enfrentar, ele ia enfrentar os maus olhares, todo mundo que passasse por ele ia dizer, olha o traidor aí. Mas ele sabia que se ele tivesse se prostrado em arrependimento verdadeiro, se ele fosse um escolhido de Deus, se ele fosse um eleito de Deus, ele tinha visto que ele nada disso importava. E então, o culto hipócrita é quando nosso coração está em Deus, e nós não abrimos mão da verdade de Deus, por mais nada, até mesmo por a nossa reputação, por nada desse mundo. E é isso que eles importavam. Eles é melhor que nós não entremos aqui para que nós possamos comer a Páscoa, hipocritamente, mas levando o inocente, levando nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, como cristão, que tudo isso fazia do plano eterno de Deus. Mas também isso não anula de maneira alguma a culpa daqueles homens, porque eles fizeram tudo tramado por um coração perverso e mau. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E é isso que naquele momento, eles se preocupavam apenas com isso. É por isso que Pilatos, no versículo 33, quando Pilatos volta e vai interrogar nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, tornou-lhe Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo. Esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? É a tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizestes? Quando Pilatos começa a interrogar, diz, és tu o rei dos judeus? E Jesus diz, tu dizes que eu sou o rei dos judeus. É tu mesmo que dizes. Ele diz, mas é a tua própria gente, ou seja, foi o teu próprio povo que te entregaram a mim. O que foi que tu fez? Que teu próprio povo, já imaginou, da tua própria raça, foi que te trouxeram para que eu te julgasse. Foi eles que te trouxeram para aqui perante mim. Só que Jesus, ele vai além, Jesus, como os judeus estavam preocupados, os judeus esperavam, irmãos, um Messias apenas territorial, ou seja, que viesse salvar apenas o povo de Israel. Essa era a mentalidade dos judeus naquela época. Essa era a mentalidade deles. Mas o que Jesus vai dizer é que ele é rei, como mais embaixo ele vai dizer. Mas ele é um rei, que ele é um rei que dá testemunho da verdade, e que ele veio para quê? Para salvar, não somente judeus que iriam crer nele, mas que o reinado dele não era um reinado deste mundo, mas o reinado dele era um reinado eterno. O reinado de Jesus era um reinado que atingia não somente territorialmente aquele povo judeu, mas o reinado de Jesus ia nos atingir, nós hoje que estamos aqui no Brasil. Um país que até então nem descoberto ainda tinha sido. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo ia atingir todas as nações, todas as tribos. Não era apenas um reinado territorial. O reinado de Jesus não é um reinado apenas de Israel. Mas o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é um reinado que ia atingir todos aqueles que crescem nele. Todos aqueles que ouvissem a sua palavra. Por isso que ele diz, aquele que ouve a minha palavra, eu dou testemunho da verdade. E aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz. Aquele que é da verdade, ele ouve a minha voz e ele se arrepende dos seus pecados. Porque a verdade está nele. Em 1 João, lá no capítulo 4, João vai dizer, dá um ênfase, é o mesmo escritor, ele vai dizer assim. Capítulo 4, a partir do versículo 4. Versículo 4, 5 e 6. 1 João. Diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo vos ouve.
Ou seja, quem vai ouvir as coisas do mundo? Aqui é um texto que fala dos falsos profetas. Por que que a maioria das igrejas estão cheias muitos dos falsos evangelhos? Porque eles vão ouvir aquilo que lhe agradam. Eles vão ouvir porque é a voz que procede do mundo. Eles vão dar razão, eles vão gostar daquilo que ouvem do mundo. Mas mais a seguir, Jesus vai dizer que eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Mas ele vai falar aqui para nós assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui ele vai deixar bem claro que quem é de Deus vai ouvir a voz de Deus. Que quem realmente é de Deus, ele vai dar ouvido à voz de Deus. Ele não vai se rebelar contra a verdade, mas o coração dele vai ser aquebrantado. O coração dele vai ser constrangido. E ele vai ser levado ao arrependimento. Por isso, irmãos, que Pilatos ele não poderia, de forma alguma, naquele momento, a verdade não estava em Pilatos. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele lavou as suas mãos. E nós? Nós somos da parte de Deus? Vamos ouvir a verdade? Vamos nos drobar a verdade? A verdade vai nos constranger? A verdade vai nos levar ao arrependimento? A verdade vai quebrantar os nossos corações? Ou a verdade vai endurecer os nossos corações? Somente estar aqui, em uma reunião, nos salva? Não. É claro que a reunião faz parte do povo de Deus. Aquele que conheceu a Deus, ele vai gostar de se reunir aos domingos, às quarta-feiras. Mas isso não nos torna um discípulo de Deus. Mas o que nos torna um discípulo de Deus é a verdade de Deus está em nós. É nós não abrirmos mão da verdade de Deus. É de nós termos prazer na verdade. E quando nós nos depararmos com alguém, seja em qualquer situação, que aquilo não é verdade, e nós já passei por essa situação em que eu vi que aí me constrangi, achei melhor ficar calado, sabendo que aquela pessoa estava falando uma mentira, estava falando um erro. Isso já aconteceu comigo. E eu creio que já aconteceu com a maioria dos irmãos. Mas se a verdade de Deus está em nós, nós devemos dar testemunho da verdade de Deus. Ainda que isso nos separe de pessoas que nós gostamos. Ainda que isso nos separe do mundo. Ainda que isso nos custe, como custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a verdade, como ele disse, eu vim dar testemunho da verdade. E o que custou? Em um mundo de mentiras. Em um mundo mergulhado no pecado. Custou a vida dele. Mas Cristo, mesmo assim, ele não abriu mão da verdade, porque ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o verbo encarnado de Deus. Então, o que é que nós podemos trazer nessa noite? Pilatos não tinha. Por isso que ele vai fazer essa pergunta a Jesus. Por isso que ele vai dizer, mas foi o teu povo mesmo. Mas quem é o povo de Deus? O povo de Deus, como ele mesmo disse, ele disse, é aquele que vai ouvir a verdade dele. É aquele que vai se arrepender dos seus pecados. É aquele que vai crer nele. Não são, a maioria, muitos dos judeus não era do povo de Deus. Muitos daqueles homens não era do povo de Deus. Por quê? Porque a verdade não estava neles. Então, irmãos, que cada um de nós possamos fazer uma reflexão em nossas vidas. Que cada um de nós, irmãos, venha entender que nós precisamos, cada vez mais, ter essa verdade dentro de nós. Que nós não venhamos abrir mão dessa verdade, nem se acovardar. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós não vamos conseguir converter um coração duro de uma pessoa próxima a nós sem essa verdade. Sem a verdade. Não é iludindo ou fazendo qualquer tipo de coisa que a gente vai conseguir.
se nós não tivermos coragem de pregar a verdade, de ser fiel à verdade de Deus, pode ter certeza que nós vamos fazer igual a Pilatos. Nós vamos apenas lavar as nossas mãos. E vamos dizer, não importa o sacrifício de Cristo. Não importa o que ele fez na cruz, não importa. O que importa é que eu amo essa pessoa, ela é mais importante para mim. Eu não quero ofender ela com a verdade. Eu não quero dizer a verdade a ela. Não quero, eu prefiro ficar no meu jeito, no meu canto. Mas fique sabendo que nós sabemos quando nós nos acovardamos. Eu sei quando eu me acovardo. Eu sei que cada um aqui sabe quando precisa dizer uma verdade e se omite e fica calado. Então que nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo. Aquela pessoa, talvez o meu filho, a última vez que eu preguei, que eu pedi a Deus, eu vou pregar a tua palavra, para quebrar a adoração, eu tive que dizer verdades dentro da minha casa. Eu tenho que dizer que ele gosta, que ele deixe de gostar. Eu tenho que me posicionar para que ele, cada vez mais, ele não vá no caminho do erro, porque eu sei que para quebrar aquele coração duro, somente a verdade de Deus pode quebrar. Não é mentira. Eu vou ter minhas falhas, como também cada um dos irmãos vai ter. Mas, irmãos, que nós não vemos abrir mão da verdade. Que não vai ser, irmãos, nosso choro ou as pessoas nos gostar de nós. Sabia? Olha, pode ter certeza de uma coisa. O crente que não tem coragem de falar a verdade, ele vai ser amado. E nós gostamos de ser amado. Nós gostamos de ser amado, nós gostamos que as pessoas gostem de nós. Nós gostamos de ser paparicados. Por isso que nós não vamos ter coragem. E, como eu disse no começo, e se nós, cada vez mais, nós formos nos afastando da verdade, sabe o que vai acontecer com nós? Dia após dia, o tempo vai nos separar. Ele vai mostrar cada um de nós. Por quê? Porque nós nunca vamos ter coragem de dizer a verdade. A verdade vai custar de nós, parece que sempre ela vai custar alguma coisa, ela vai me tirar de um lugar que para mim é confortável. Eu não quero sair dessa zona de conforto. Sempre vai acontecer isso em nossas vidas. Nós não queremos sair dessa zona de conforto nossa, nós não queremos dizer a verdade. Imagina aí se Pilatos, naquele momento, tivesse dito, eu vou soltar. Nós sabemos que era o plano de Deus e que isso não ia acontecer. Mas nós sabemos que também ali tinha o coração duro dos judeus e o coração duro de Pilatos. Mas nós sabemos que Pilatos, que sabia que Jesus não seja mais vocês, eu vou soltar. Ele ia enfrentar uma ira dos judeus, dos sacerdotes e do povo. Já imaginou como seria a vida dele? Esse homem é inocente, eu vou soltar. Eu vou soltar esse homem. Mas ele disse, como é costume dentre vocês, então escolham aí, eu vou lavar minhas mãos. Então eu espero que esta noite, nessa breve reflexão, cada um de nós, reflita a nossa caminhada cristã. Que nós não fique pelo caminho. Que a verdade de Deus não seja só aqui, ó, eu sei que é verdade. Eu sei que isso aqui é verdade, mas na hora que eu preciso pôr em prática, que eu preciso ter um posicionamento quanto à verdade, eu não vou, porque eu vou me acovardar mais uma vez. Então, que essa reflexão fique gravada em nossas vidas, que nós precisamos, a vida cristã. Jesus nos chamou não para viver uma vida de hipocrisia, de oferecer um culto apenas externo. Está aqui, como os judeus estavam fazendo para comer a Páscoa. De oferecer um culto. O culto é a nossa vida, como o dia a dia. Nosso culto a Deus é a nossa vida diária. Então, que em vez de oferecer um culto como os judeus estavam ali oferecendo, apenas um culto externo, nós possamos oferecer realmente um culto que primeiro esteja dentro de nós. Assim, que a palavra de Deus primeiro ela esteja dentro de nós. E que ainda que nos custe falar a verdade para uma pessoa, pregar a verdade, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade, isso não é falta de amor. Isso é amor. É o desejo que aquela pessoa, por meio do Espírito Santo de Deus, ela cai em si. O Espírito Santo revela a ela e ela se arrependa. Porque eu digo a vocês, irmãos, com ajeitadinho, com querer ser querido, com vitimismo, essas coisas não vão converter. Não vai converter o coração do meu filho, que é um incrédulo.
não vai converter o coração dos filhos de nenhum que está aqui, de alguma mulher ou de algum marido que nos creu ainda. Não vai. Agora, a verdade dita, como ela é, ela vai sim, ela pode produzir. Se ele for um eleito de Deus, ele vai se arrepender, ele vai ver como nós vimos. E nós vamos poder realmente oferecer um culto a Deus, que agrada a Deus. E aí sim, nós vamos poder adorar o Pai em verdade e em espírito. E só para terminar, eu não vou citar nomes, eu lembro da nossa antiga denominação que nós congregávamos. Uma vez, irmão Manuel tinha um caso de adultério dentro da igreja. Irmão Manuel foi lá com a palavra de Deus. Ele fazia parte do grupo de evangelismo, era líder. E falou a verdade para aquela pessoa, para aquele pastor. E disse, mas o que diz a palavra de Deus quando tem um adúltero dentro da igreja? Vai um, fala, vai dois, vai três, e vai tentar convencer aquela pessoa que ela está em pecado, que ela está no erro. Mas aquela pessoa sabia que era verdade. Mas ele olhou para o irmão Manuel e disse, mas nós devemos. Foi isso que o irmão Manuel disse uma vez. Mas nós devemos usar a verdade. Nós devemos usar a verdade. Porque foi a verdade que alcançou as nossas vidas. Foi a verdade que nos convenceu que nós somos miseráveis pecadores. Foi a verdade de Deus que vem transformando essas nossas vidas de um grau para outro grau. É a verdade que tem nos mantido de pé. E é a verdade que vai nos santificar, nos vai levar para Cristo. Somente a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Então que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos fazer homens e mulheres de coragem, que não queira apenas ser amado pelo mundo. O mundo precisa de ouvir a verdade. O mundo precisa de ouvir a verdade, assim como nós precisávamos outra vez, e nós sabemos disso, nós temos a verdade, nós sabemos disso, essa verdade está dentro de nós. Nós sabemos disso, nós temos esse tesouro dentro desse vaso de barro, que é a verdade de Deus. Então, na hora que não vamos nos omitir, irmãos. Só um jeito de salvar o pecador miserável perdido, como? Com a verdade de Deus. Somente a verdade salva. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dessa pequena pregação, venha nos santificar, venha nos fortalecer e venha nos dar força e coragem. Como foi pregado também aqui outra vez, o bom soldado de Deus, venha nos fazer o bom soldado de Deus, em nome de Jesus. Nós temos sido muito abençoados pela vida de irmão Manuel. Nós temos sido muito abençoados pelas pregações. Nós somos uma igreja, graças a Deus, que temos ouvido a verdade. Então, vamos, irmãos, pôr em prática. Não vai ser choro, não vai ser emocionalismo, não vai ser essas coisas, mas somente a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Pai, eu quero te agradecer por esse culto, por a tua palavra. Eu quero te pedir, meu Deus, ó Deus, por cada irmão. Eu sei que cada um sabe, Senhor, da verdade. Ó Deus, por cada vida. Eu sei que alguns estão mais fracos na fé. Eu sei que alguns, Senhor, meu Deus, estão mais fracos. Ó Senhor, Deus, a tua verdade se está dentro do coração, Deus. Que a tua verdade, Senhor Deus, convença, frutifique, leve o arrependimento, fortaleça. Ó Senhor, não deixa desvanecer, Senhor, a vida de cada um que está aqui essa noite, mas muito pelo contrário, Senhor Deus. Somente a tua palavra, Senhor Deus, pode dar vida. Somente, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, pode nos fazer novas criaturas. Somente a tua palavra pode nos fazer um novo homem. É a tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas, meu Deus. Que a tua palavra seja vida para nós. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja o que mais nós precisamos, seja o nosso alimento diário, seja o pão que nós precisamos nos alimentar, Senhor Deus. Tu és o pão da vida, a tua palavra é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento, meu Deus. Faz isso conosco, faz isso com cada irmão, Pai, em nome de Jesus, e eu oro por cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.